Eu estarei essa manhã expondo o livro de Oséias, e o desejo do meu coração é que o Espírito de Deus encontre corações aqui que estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus, amém? Coloquem a fitinha aí, né, no livro de Oséias, capítulo 1, verso 1. Deixe a fitinha aí, deixe marcado, porque antes de eu começar a expor o livro de Oséias, eu quero passar e trazer umas informações para os irmãos. Os embaixadores que têm aprendido comigo aqui, a palavra de Deus, como a Bíblia funciona, eles já têm essas informações no seu coração, mas para a gente entender o significado de Oséias, aquilo que os livros proféticos têm a nos ensinar, a gente tem que ter algumas informações na nossa mente para a gente entender melhor a palavra de Deus. Então, essas informações, meus irmãos, que eu quero passar para vocês é mostrar como é dividido o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 4 partes, em 4 seções. Dessas 4 seções, a última a gente pode dividir em 2 partes. Então, eu queria trazer essa informação a vocês para que quando eu começar a expor o livro de Oséias, vocês possam pegar essas informações e ajudar no entendimento do livro profético. Então, a primeira divisão do livro profético, do livro do Antigo Testamento, é o Pentateuco. A Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, são livros escritos por Moisés. O nosso irmão Glenner vem domingo após domingo expondo esses textos, trazendo mensagens no Pentateuco que tem edificado a nossa vida, tem mostrado para nós o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer com a família de Jacó, né, como eles fizeram. Então, as narrativas do Pentateuco têm edificado a nossa vida aqui, domingo após domingo. Sou grato a Deus pela vida do Glenner, que tem nos abençoado, e eu agradeço muito a Deus, porque nesse púlpito aqui, o Senhor fala todos os desígnios dele revelado na Escritura para nós. Então, a primeira parte do Antigo Testamento é o Pentateuco. A segunda divisão que é feito são os livros históricos, e pela graça de Deus também tem irmãos aqui fiel que têm nos dado mensagens sobre os livros históricos. O nosso irmão Felipe, ele já pregou pelo menos em 2 livros dessa categoria dos históricos. Ele trouxe mensagem no livro de Juízes, que para a gente, pelo menos para mim, foi muito chocante quando ele mostrou um israelita pegando a sua concubina, assassinando-a, partindo ela em 12 pedaços e mandando para cada tribo de Israel. Esse israelita, que era para ser um servo do Senhor, da tribo, conhece a esse Deus, e ele faz essa grande atrocidade. E o nosso irmão Felipe nos mostrou. Por que ele faz isso? Porque naquele período não tinha rei em Israel. Então as pessoas faziam o que queriam segundo os seus próprios olhos. Eles não estavam nem aí para o rei que estava no céu. Então Felipe nos mostrou como é viver sem o nosso Deus, como é viver sem um rei que nos governa. Felipe também pregou no livro de Ruth, que está nessa categoria de livros históricos. Nós vemos que nesse período, no mesmo período que não tem reis, a gente encontrou um homem chamado Boaz. Um homem que não, entre aspas, não precisava estar vivendo conforme a vontade de Deus, porque não tinha reis, mas ele era temente ao Senhor. E ali a gente viu, né, o Felipe expôs para a gente como esse homem cuidou de Ruth, uma estrangeira, como ele acolheu, como ele foi o resgatador da família de Noemi. Então, nós vemos nesses livros históricos, nós estamos sendo edificados, aprendendo como Deus age no mundo. Na terceira divisão do Antigo Testamento, nós temos os livros de sabedoria. Vira e mexe, graças a Deus, o pastor sempre está expondo aqui os salmos para nossas vidas. Estamos no mês de família e nós temos aprendido a como ser família através dos salmos. Nosso irmão Vinícius, semana passada, também começou a expor o livro de sabedoria, o livro de provérbios, que está nessa categoria. E, meus irmãos, eu louvo muito a Deus, porque aqui, nesse púlpito, a gente consegue ver tudo o que Deus revelou nas Escrituras para nós.
Isso é muito bom, porque infelizmente tem muitos lugares que negligenciam toda a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, a última parte do Antigo Testamento que é dividido na literatura hebraica é os livros proféticos. E pela graça de Deus, eu estou aqui essa manhã para expor o livro de Oséias. Eu falei que são 5 partes, porque essa última a gente pode dividir em 2 partes. Os livros proféticos podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são aqueles que têm maior conteúdo registrado. Isaías, Ezequiel, Jeremias. Esses profetas não são maiores em superioridade aos profetas menores, como a gente vai expor aqui em Oséias. Mas eles tiveram seu ministério por mais longo tempo, né? Eles tiveram mais conteúdo, registraram mais coisas, e por isso eles são os profetas maiores. Então, tendo isso em mente, essa divisão do Antigo Testamento, eu estou aqui para expor o livro de um profeta menor, chamado Oséias. Alguns anos atrás, o pastor já expôs um livro profético para a gente, o livro de Miqueias. Quem teve a oportunidade, que não falta culto, aprendeu muito sobre esse livro. E os livros proféticos, eles não estão na Bíblia em uma ordem cronológica. Eles estão na Bíblia divididos por temas. E o tema que o pastor pregou sobre Miqueias, ele quis nos mostrar que a casa de Deus seria elevado acima dos montes, de como Deus preservava ao seu povo e o templo. E aqui, meus irmãos, em Oséias, o tema é, se vocês quiserem anotar, se vocês trouxeram um bloco, papel, anotem, porque o tema central de Oséias é mostrar o amor fiel de Deus e persistente, ainda que nós não mereçamos. Deus, ele levou a palavra dele até o seu profeta para mostrar ao povo o seu grande amor, um amor incondicional que não vai desistir de nós, meus irmãos. E com essa mente que a gente tem que olhar para Oséias e começar a meditar naquilo que está escrito. Então, meus irmãos, eu pedi para vocês colocarem a fitinha aí, né, no livro de Oséias, mas eu queria ler outros textos antes da gente entrar em Oséias, que a gente possa abrir em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Também é um texto muito conhecido por nós, pela PIB do Parque Alvorada. Lucas 23. Nós leremos do versículo 25 ao 27. Eu vou contextualizar um pouco aquilo que nós iremos ler aqui, Lucas 23, do 25 ao 27. Aqui, no dia da ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou e ele foi em direção a 2 homens que estavam voltando de Jerusalém no caminho de Emaús. Esses homens estavam, como diz no verso 17, se vocês olharem para a Bíblia de vocês, eles estavam com o rosto entristecidos. Esses homens estavam totalmente frustrados. Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam frustrados? Jesus chegou a esses 2 homens e fez essa pergunta: o que aconteceu? E esses homens, voltando para Jesus, eles não reconheciam que era Jesus, que Jesus estava com outro corpo, ele ressuscitou com o corpo em glória, mas esses homens não sabiam quem eram. E falou: por acaso você não sabe? Você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos dias? Apareceu um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele veio fazendo grandes coisas, ele era um grande profeta. Então, ele veio fazendo milagres, ele veio fazendo coisas que somente alguém da parte de Deus pode fazer. E então nós acreditamos que finalmente seríamos libertos desse jugo que o Império Romano está trazendo a nós. Então, os homens estavam glorificando a Jesus Cristo, acreditando que eles iriam salvar Jesus da opressão que eles viviam. Tanto é que, se a gente olha um pouquinho atrás, quando Jesus está entrando em Jerusalém, nós vemos os discípulos falando: Hosana, chegou o rei, o nosso rei está vindo. Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho. O povo estava totalmente afoito por Cristo. Falou: é agora, a nossa esperança chegou, nós seremos finalmente livres. E aí, o que acontece? Um de seus discípulos, Judas Iscariote, pega Jesus, entrega na mão dos judeus, trai o Cristo. Os judeus pegam, enviam aos romanos para que crucificar Jesus Cristo.
Os romanos pegam Jesus, penduram Jesus no madeiro, matam Jesus de Nazaré, colocam num túmulo e rolam a pedra. Acabou. Simplesmente acabou. Essa é a mensagem que esses 2 discípulos tinham até esse momento. A esperança que aquele povo tinha simplesmente foi embora. Os romanos apagaram a esperança. E agora? Esses homens voltam. Esses homens voltam com os rostos entristecidos, porque a esperança que eles tinham de salvação foi embora. E aí, Jesus chega a eles e perguntam, verso 25 do capítulo 23. 24, Lucas 24, verso 25. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés, os livros que o Glenn está expondo aqui para a gente, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, Jesus Cristo pegou, falou, deixa eu falar para vocês algo que vocês, às vezes, não estão prestando tanta atenção. Sim, Jesus Cristo vai vir, vai nos libertar, mas eu acho que vocês estão pulando alguma coisa. Vem cá, vamos nos livros dos Pentateuco, vamos nos escritos de Moisés, deixa eu ler livros de sabedoria para vocês, deixa eu passar aqui também pelos profetas. Olha aqui Isaías 53, tão claro, que diz que o nosso Senhor é um servo sofredor, que ele iria ser moído, que ele iria ser esmagado, que a morte dele salvaria a muitos. Vocês pularam essa parte? Vocês não estão vendo que isso realmente é a concretização das profecias? E Jesus ia expondo todas as Escrituras para esses 2 homens. E nós vemos aqui no verso 32, desse mesmo capítulo, e os homens falavam, depois que Jesus se revelou a ele, partiu o pão com eles, mostrou quem eles eram, e eles falaram assim, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nossos corações, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, esses homens, ao ouvir, de fato, todas as Escrituras, partindo de Jesus, o coração desses homens, estava sendo aquecido. Eles estavam experimentando, de fato, o poder da palavra de Deus, que muito mais, meus irmãos, que tem muito mais a ver em encher o nosso coração do que encher a nossa mente. Esses homens não compreendiam tanto com a mente o que estava acontecendo, mas eles tinham a prova certeira que o coração deles estava se aquecendo quando Jesus falava sobre as Escrituras para ele. Gostaria de abrir agora, pedir aos irmãos que também fossem no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E vocês vão entender o porquê que eu estou passando por esses versos. 2 Timóteo 3,16. Esse versículo eu dei aula para as criancinhas no dia da Bíblia, né? E eu estava ensinando para ela a importância das Escrituras e eu li esse texto. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, quando eu olhei para esse texto, eu tive a certeza do que iria falar essa manhã. Quando o pastor me chamou semana passada e me deu a oportunidade de vir pregar nesse domingo, eu estava já com o meu coração inclinado a falar sobre o profeta Oséias. Eu queria muito, Deus já estava me dando reflexões sobre o livro de Oséias, e eu só queria uma oportunidade para falar. Deus já estava me capacitando, me inclinando para falar, mas quando eu tive a oportunidade, eu temi. Eu falei, o que eu vou fazer? Será que eu vou expor Oséias? E eu fui para casa meditar. A única coisa que o pastor falou é, fique em paz, apenas seja fiel. Então, eu cheguei na minha casa, eu comecei a meditar, eu abri um livro de Oséias para ver o que eu poderia passar para a igreja, edificar a minha igreja, que é esse o desejo do meu coração, é que corações aqui venham ser edificados pela palavra de Deus. E aí,
eu li, e finalmente vamos entrar nesse capítulo, Oséias, capítulo 1, verso 1. E diz assim, Oséias 1, verso 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri. Somente até aí, meus irmãos. Quando eu abri a Bíblia na minha casa e eu li o verso primeiro, esse início, Deus já falou ao meu coração. Porque quando o pastor me chamou para vir aqui trazer a mensagem, eu tentei fugir. Eu estava ensinando para as crianças que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para nos corrigir, para nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Essa é a função da palavra. E eu sempre falei, crianças, se o Caleb estivesse aqui, ele iria responder. Eu falei assim, alguma parte das Escrituras é inspirada por Deus? E eles respondiam, não, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí eu, beleza, muito bom, nota 10. Eu acredito que se eu perguntar para todos vocês me responderem a mesma coisa. Não, Wesley, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas a grande questão é, na prática é assim? Porque a gente vê que realmente toda palavra é inspirada por Deus. Mas se eu conseguisse colocar e projetar a minha leitura anual ali naquele quadro, vocês veriam que eu li muito das cartas de Paulo, muitos evangelhos, um pouquinho o Pentateuco, mas quando chega nos profetas, alguns livros de sabedoria, eu quase nem encosto. Por quê? Porque eu julgo ser difícil, eu julgo um monte de coisas que me impedem de olhar a palavra de Deus. Ué, mas toda ela não é útil e útil para o meu ensino, para o meu aperfeiçoamento à imagem de Cristo? Por que que eu negligencio essas outras partes? Então, eu estou ensinando para as crianças que toda ela é, mas na hora de preparar eu estou querendo fugir. Eu estou pensando em pregar sobre Marcos, capítulo 2, sobre o paralítico. Eu estou pensando em pregar outras pregações que eu já preguei nos evangelhos, porque eu quero fugir do texto de Oséias. E quando eu olho em Oséias, no capítulo 1, no verso 1, o texto diz que a palavra do Senhor veio a Oséias. E Deus falou ao meu coração, vem cá, Oséias é menos palavra do que os outros textos? Por que que você quer pregar e fugir da palavra de Deus, sendo que essa é a palavra de Deus que eu soprei ao ouvido de Oséias para que ele anunciasse o meu povo, para corrigir o meu povo, e você não quer pregar? Então, meus irmãos, eu abaixei a minha cabeça e disse, eu vou. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que é fácil. Eu não estou dizendo que não existe mensagem nas Escrituras que são de difícil compreensão. O próprio apóstolo Pedro falou isso dos escritos de Paulo. Paulo escreve coisas em suas cartas que são difíceis de entender. Mas eu pergunto a vocês, Pedro escreveu isso para a gente não ler Paulo? Esse é o motivo? E por que quando a gente olha para Oséias ou para qualquer um dos outros profetas, nós julgamos ser difícil e a gente não lê? Deixou de ser inspirada? Não serve para a nossa vida? Então Deus falou ao meu coração, e eu venho aqui. Em breve nós nos aprofundaremos mais no livro de Oséias. Mas eu queria deixar de aplicação essas dois pontos para vocês sobre tudo que eu falei até agora, meus irmãos. Que a gente possa olhar a palavra de Deus de forma holística. Ou seja, que a gente olha para a palavra de Deus não fragmentando ela em pedaços. Que a gente não possa pegar a Bíblia, cortar ela em vários pedacinhos e falar, esse pedaço aqui eu quero, eu gosto desse pedaço, eu quero ela para mim. Esse pedaço aqui é muito interessante, eu quero viver esse pedaço. Esse aqui já é difícil. Eu não vou encostar nele, não. Livro de Apocalipse, eu tenho até medo. Não vou nem olhar. Esse aqui, eu já tenho uns outros, por que eu vou querer isso? Olha o que a gente acaba fazendo na prática com a palavra de Deus. Que a gente não venha fazer isso, meus irmãos. Que a gente possa olhar para a palavra de Deus e a gente vai falar, ela serve para nos amoldar, a nos aperfeiçoar, para que a gente possa caminhar em retidão. Existem coisas aqui, e nós vamos ver no livro de Oséias, advertências severas que nós estamos cometendo hoje, e a gente não cometeria se a gente estivesse olhando para as advertências que Deus colocou na palavra de Deus e a gente nem sequer olha. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Vamos olhar a Bíblia de uma forma completa. O segundo ponto
que eu quero mostrar a vocês é: por favor, eu venho fazer um apelo a todos vocês, não deixem de ler as Escrituras, porque vocês julgam que é difícil. Como eu disse, tem coisas difíceis, mas não deixem de ler. Que a gente possa chegar nas Escrituras e pedir ao autor das Escrituras, que é o Espírito Santo de Deus, que habita no meu coração e que habita no coração de vocês, peçam ajuda a Ele para que Ele possa ensinar e se revelar a vocês. Não pensem, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus habita menos em você do que habita em mim, ou que o Espírito Santo habita mais num pastor do que habita em vocês, meus irmãos. O autor das Escrituras está aqui nessa manhã, está com vocês, na casa de vocês. Então ousem abrir a palavra de Deus com o coração em casa, ainda que vocês não entendam com a mente. Se a gente olha para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não falam: caramba, agora minha mente tudo faz sentido. Não, o que eles fazem é: o meu coração começou a se aquecer. Abram a Bíblia na casa de vocês com o coração, irmãos. Independente se vocês estudaram, se vocês sabem ou não sabem, coloque o coração na palavra de Deus, peça a Ele para estar com vocês e fala: Senhor, eu não consigo compreender o que você fala, mas eu sei que é a sua voz, eu sei que no devido tempo o teu Espírito vai trazer essas promessas na minha mente e eu vou agir corretamente, porque o meu coração está cheio, não a mente. A Bíblia de Deus a gente tem que ler sim com a mente, mas muito mais com o coração. Amém? Esses 2 pontos que eu queria trazer como aplicação para isso. Que a Bíblia seja lida de uma forma completa. Que a gente não venha colocar desculpa para sequer ler as Escrituras. E que a gente dependa do Espírito Santo, para que a gente possa compreender essas mensagens. Então, meus irmãos, agora eu vou falar algumas coisas sobre o livro do profeta. Por mais que eu disse que a gente tem que ler, ainda que a gente não entenda, uma coisa certa da gente fazer: nós devemos tomar cuidado ao ler os profetas. O Vinícius sempre vem falando aqui, domingo após domingo, quando ele vem expor um texto para vocês, uma mensagem, ele vai no YouTube. Ele vai no YouTube e ele começa a pesquisar alguns sermões para ver o que homens têm falado sobre o texto. E ele olha, infelizmente, a grande maioria das coisas que nós encontramos são de pessoas que não são fiéis à palavra de Deus. Então, essas pessoas, em vez de pegar o tema central do texto e expor à igreja, eles querem pegar as partes secundárias. Nós leremos em Oséias e nos versículos, nos capítulos para frente, que a gente vai ver muitos problemas no povo, de relacionamento do povo para com Deus e de Deus com o povo. Então, Oséias está vindo aqui para advertir. Não somente Oséias, mas todos os livros proféticos vão se tratar, o tema principal, se vocês quiserem anotar, é o relacionamento de Deus com os homens, de como deveria ser. Deus vai colocar de uma forma visível, principalmente aqui em Oséias, de como os homens estão se comportando para com Deus e como Deus quer que os homens se comportem com Ele. Esse é o tema central, de relacionamento. Eu posso dizer que esse é o tema central das Escrituras como um todo. A Bíblia está muito mais interessada em dizer que Ele quer se aproximar de nós, que Ele quer resgatar o seu povo, do que dar uma sequência de ordens e mandamentos. Então, homens, em vez de tratar do problema de relacionamento no livro dos profetas, eles têm pego os livros dos profetas e têm falado: tá vendo? A viúva está sendo oprimida, os governantes estão maltratando o povo, está vendo aqui o pobre? Está passando fome. Isso não tem que ser assim. Vamos começar a dar comida para os pobres. Vamos começar a acabar com a corrupção. Como se isso resolvesse o problema de relacionamento com Deus. Eles estão focados nos efeitos, esquecendo a causa principal. Por que a viúva estava sendo negligenciada? Por que a corrupção estava crescendo? Porque o povo estava se afastando de Deus. Isso é óbvio. Se a causa é a falta de relacionamento do povo com Deus, se nos afastamos de Deus, é comum e certo da gente se desviar e a gente começar a tratar o povo com injustiça.
O problema é o relacionamento. E as pessoas estão querendo fazer um monte de movimento. Vamos cuidar, isso é o Evangelho. O Evangelho é a gente alimentar os pobres. Meus irmãos, isso faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho é Deus se reconciliando com os homens. É Deus enviando o seu próprio Filho como uma ponte que segura em nossas mãos e nos leva até Deus e fala, ó, acabou a inimizade. A inimizade que vocês tinham cessou. Eu paguei o preço, então agora vocês podem ter paz. Esse é o objetivo da mensagem dos profetas. E, infelizmente, meus irmãos, nós vemos muitos pregadores que não são fiéis às Escrituras, que estão muito mais preocupados em eliminar os efeitos do que realmente tratar a causa. Eu gostaria de ler um trecho do livro Pregação em Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones, onde ele vai tratar sobre esse tema. Ele vai falar como o cuidado que a gente tem que ter em ouvir esses homens, a gente tomar um cuidado, porque a gente pode morrer enquanto a gente estiver ouvindo esses homens que estão pegando os efeitos e não estão tratando o real problema que esses homens precisam ouvir. Olha o Martyn Lloyd-Jones, o que ele fala. Ele dá uma ilustração. Quero usar uma ilustração proveniente da medicina. Pense em um homem que jaz em uma cama, contorcendo-se com dores abdominais. Talvez ele seja atendido por um médico excelente e simpático. Esse médico não gosta de ver as pessoas sofrendo com dores. Por isso, ele sente que precisa fazer esse homem sentir alívio de sua dor. E olha o que ele faz. E pode fazer isso. Pode dar-lhe uma injeção de morfina ou várias outras drogas que lhe dariam alívio quase que imediato. Bem, você dirá, certamente não há nada de errado em fazer isso. É um ato de bondade, uma boa ação. O paciente se torna mais confortável, mais feliz e o seu sofrimento cessa. A resposta para isso é que se trata quase de um ato criminoso desse médico. Trata-se de um ato criminoso porque a mera remoção de um sintoma, sem descobrir-lhe a causa, é prestar um desserviço ao paciente. Afinal de contas, um sintoma é apenas a manifestação de uma doença, e os sintomas são muito valiosos. O que ele está querendo dizer até aqui? A gente tem problemas, irmãos. Os sintomas aqui da falta de um relacionamento dos homens com Deus é isso, é a opressão. Sabe? Isso são apenas os sintomas e são valiosos. Os cristãos também não têm que fechar os olhos para essas coisas. A gente não tem que negligenciar o cuidado que devemos ter com o pobre, com o necessitado, com a justiça. A gente não pode fechar os olhos para os sintomas, mas a gente não deve aliviar os sintomas sem entender a causa. Ele continua a ilustração falando o seguinte: investigando os sintomas e seguindo as indicações que eles nos dão, chegamos à enfermidade que originou os sintomas. Por conseguinte, se você tão somente remover os sintomas antes de haver descoberto a sua causa, você estará realmente prejudicando o paciente, porque ele estará dando um alívio temporário que o faz imaginar que tudo vai bem. Mas tudo não vai bem. Ele recebeu apenas um alívio temporário e a doença permanece. Ainda está ali. Se for uma apendicite aguda ou algo semelhante, quanto mais cedo o apêndice for retirado, melhor. E se tão somente tivermos aliviado o paciente, fazendo-o se sentir melhor, sem cuidarmos da apendicite, estaremos abrindo o caminho para um abscesso ou coisa pior. E ele conclui dizendo: certamente, isso nos fornece um quadro geral do que está acontecendo na atualidade. Este é um dos problemas com que se defronta a igreja cristã em nossos dias. Essa sociedade de pessoas acariciando o nosso ego, não nos ferindo, dessa sociedade de abundância na qual vivemos, está drogando as pessoas e fazendo-as se sentir que tudo vai bem com elas, quando na verdade não vai. Então, que a gente possa pegar os sintomas mostrados nas Escrituras, mas que a gente possa olhar aquilo que é central. Cuidados, meus irmãos, com aquilo que vocês têm ouvido no YouTube.
Muitas vezes a gente está falando o nome de pessoas para vocês não seguir, e a gente consegue ver vocês ouvindo esses homens que estão acariciando o coração de vocês, falando mensagens muito fofinhas, que tu fala, olha que coisa bonita, que mensagem maravilhosa. Meus irmãos, a palavra de Deus é espada. A palavra de Deus que veio a Oséias veio para ferir o povo. Santo Agostinho, quando ele se encontra com a palavra de Deus, ele fala, tua palavra me feriu. E o que aconteceu? E ele diz, e por isso te amei. Nós vamos amar ao nosso Deus quando a gente for massacrado, sabe, com a palavra dele. Vamos parar de achar que a palavra de Deus é apenas fofinha para acalmar o nosso coração. A palavra de Deus tem que nos ferir. A gente tem que se colocar diante do nosso Deus e falar, Senhor, me acerta. Coloca o seu coração diante de Deus e fala, crave a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. A gente tem que parar de pegar algo que é uma arma e querer fazer carinho na gente com ela. Por favor, pega a palavra de Deus e fala, enfia no coração de vocês. Está na hora da gente, de fato, ser ferido por Deus. Isso é uma mensagem que a gente não quer mais ouvir. A gente não quer ser ferido, a gente quer ficar no conforto, quando Deus quer abrir a gente pelo meio, tirar toda a impureza que há no meu coração e no seu coração. Deus quer nos limpar para nos tornarmos alguém semelhante a Ele. A mensagem de Oséias, como a maioria que conhecem, se trata do relacionamento de Deus com uma meretriz. A gente vai falar sobre essas coisas. Uma mulher que tem inclinações à prostituição e de vira e mexe ela está se sujando com outros deuses. É aquilo que a gente está fazendo. É aquilo que o Novo Testamento também fala. O Tiago fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago chama a gente de adúlteros. Isso não é uma palavra forte, meu irmão. Isso é a verdade de Deus para nossas vidas. E a gente olhando essas coisas, a gente pode colocar o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, me purifica, vai cuidando de mim, vai me limpando, sabe? Eu não quero ser mais assim, eu quero ser ferido pela tua palavra, ser limpado, ser podado, ser picotado por você, ó Deus, para que eu venha a ser mais limpo. O Senhor Jesus Cristo tem feito isso na nossa vida. A gente, a cada dia mais, está sendo limpo pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vem nos limpando. E a gente vai, até o dia de Cristo Jesus, estar diante dele, sem mácula, sem nenhuma sujeira, porque a palavra de Deus vai nos limpando para que a gente possa se encontrar com ele. Vamos ler, meus irmãos, e aqui eu já encerro. Oséias capítulo 6. Existe um hino muito antigo que é baseado nesse capítulo e eu gostaria que a gente meditasse nesses versos. Oséias capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. E diz assim, o profeta diz, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos fez carinho. É isso que Deus faz, né? Olha o verso 1. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu, o Senhor, os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras de minha boca. Os meus juízos reluziram como um relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nos colocamos, Senhor, diante da sua presença, Senhor, com temor a Ti, reconhecendo quem Tu és, ó Deus, diante de uma palavra, Senhor, que pode ser dura, ó Deus,
Porque, Senhor, não é gostoso, Senhor, ser despedaçado. Mas, Senhor, ser despedaçado por um bom médico, ter a certeza de que colocamos o nosso coração na vida de um bom médico, que é todo poderoso, que pode nos abrir no meio e tratar com todo o carinho, limpando toda a podridão que há em nós, ó Deus. Por favor, ó Deus, que o nosso coração esteja diante de Ti e o Senhor possa fazer o que o Senhor acha melhor de nossas vidas, que não venha fazer o que eu quero, porque eu não sou médico, eu não sei o que é melhor para mim e nem os meus irmãos sabem, Senhor, mas o Senhor, ó Deus, sabe o que é melhor para nós. Então eu coloco, ó Deus, a igreja de Parque Alvorada em Tua presença, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha fazer com que a gente entenda que toda a Escritura, Senhor, ela vem nos revelar o que o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor quer que a gente faça diante de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem enviado o Seu Filho Jesus Cristo para falar ao nosso coração e para que a gente pudesse voltar ao Senhor, porque o Senhor nos despedaçou, mas o Senhor nos sarará e viveremos sim, ó Deus, diante da Tua presença, não como uma meretriz, não como uma prostituta que todo dia está se prostituindo com o mundo, ó Deus, mas como uma igreja santa e adornada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, segurar em nossas mãos, para que o Senhor possa nos levar diante da Sua presença, ó Deus. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, por esse púlpito e por essa igreja, Deus. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.